A paz do Senhor Jesus seja aí sobre a sua vida. Nós temos aqui um momento de oração e palavra para edificar a sua fé. Amém? Vamos começar esse dia orando, agradecendo ao Senhor e pedindo da parte dele direcionamento. Oremos. Pai, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada pela nossa vida, pelo teu cuidado, teu amor, a tua proteção. Senhor, nós pedimos perdoa os nossos pecados, Pai. Ouve a nossa oração, as orações que nós temos feito a Ti, Pai, todos os dias. Ouve, Senhor Deus, atende o clamor do teu povo. Senhor Deus, nos dá um dia de vitória, um dia próspero, produtivo, proveitoso, um dia, Pai, com o teu direcionamento, um dia com a tua presença. Nós precisamos da tua presença, do teu direcionamento, da tua paz. Convence aqui pessoas da justiça, do pecado, do juízo e que teu Santo Espírito venha nos fazerem compreender a tua palavra, Pai. É assim que eu oro em nome de Jesus. Amém. Olha aqui o que diz a palavra do Senhor em Mateus 25, a partir do 14, diz assim: E também será como um homem que, ao sair de viagem, chamou seus servos e confiou-lhes os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, a outro 1, a cada um de acordo com a sua capacidade. Em seguida, partiu de viagem. O que havia recebido 5 talentos saiu imediatamente, aplicou-os e ganhou mais 5. Também o que tinha 2 talentos ganhou mais 2. Mas o que tinha recebido 1 saiu, cavou um buraco no chão e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, o senhor daqueles servos voltou e acertou contas com ele. O que tinha recebido 5 talentos trouxe os outros 5 e disse: O senhor me confiou 5 talentos, veja, eu ganhei mais 5. O senhor respondeu: Muito bem, servo bom e fiel. Você foi fiel no pouco, eu o porei sobre o muito. Venha e participe da alegria do meu Senhor. Eu queria refletir com você sobre multiplicar o que Deus te deu. Aqui é a parábola dos talentos, quando Jesus ele tá fazendo contando aqui uma história, tentando levar as pessoas a compreenderem que o que elas recebem é para multiplicar, para agradar ao Senhor. Tudo que nós recebemos vem da parte de Deus e a gente precisa multiplicar, a gente precisa cuidar. Se você for ler a parábola toda, você vai ver que o Senhor aqui da história, que deu talentos, ele ficou entristecido com aquele que recebeu só 1 talento, mas ele cavou e enterrou. Por quê? Aquele que recebeu só 1 talento ficou: Ah, Senhor, eu sei que o Senhor é muito rígido e ia cobrar de mim, então tá aqui o talento que o Senhor me entregou. Mas não era isso, esse não era o objetivo. O objetivo do Senhor aqui dessa parábola é que aquele que recebeu um só se esforçasse e multiplicasse, da mesma forma que aquele que recebeu 5, ele se esforçou e multiplicou e apresentou mais 5 quando o Senhor veio. Isso faz alusão também à vinda de Jesus. Quando Jesus voltar, ele vai nos perguntar: o que você fez com os dons, com os talentos que eu te dei? O que você fez com as coisas que eu te dei, com os recursos que eu te dei? Como você gastou? Como você investiu? Você multiplicou? O que você fez? Essa palavra, ela vem nos trazer reflexão, que nós precisamos ter responsabilidade com tudo aquilo que o Senhor nos deu e precisamos fazer multiplicar. Então, multiplique aquilo que o Senhor te deu. O que foi que o Senhor te deu? O Senhor te deu um dom, o Senhor te deu um talento e você está usando esse talento, você está usando esse dom, né? De repente, existem pessoas que têm vários talentos e a gente precisa começar a observar os talentos que a gente tem. Existem algumas pessoas que têm talento para comunicação, talento não, dom para aconselhamento, para exercer misericórdia, que é o amor, né? Para orar por pessoas. Então, cuidar de vidas também. Nós devemos cuidar daquilo que o Senhor nos deu, a nossa família, o nosso trabalho, os recursos. Existem pessoas que têm poucos recursos, pouco dinheiro. Cuide do que Deus te deu e faça multiplicar. Seja cuidadoso, se é pouco, se é muito. Existem pessoas que têm muito dinheiro e têm uma grande responsabilidade de ser generoso, mas com sabedoria para não ficar sem, não é? Então eu quero refletir hoje com você sobre isso. Olha, nós precisamos ser fiel ao que Deus nos deu. Nosso dever é multiplicar recursos, dons, talentos, multiplicar tudo.
tudo que o Senhor colocou na nossa mão. O que foi que o Senhor colocou na sua mão? De repente você está assim, Kelly, foi tão pouquinho. Multiplique, multiplique com fé. Ore ao Senhor, peça a Deus estratégia e sabedoria para que você consiga multiplicar. E aquilo que você não pode multiplicar, o Senhor é poderoso para multiplicar. Lembra da história da viúva que só tinha um pouco de azeite e um pouquinho de farinha? Deus multiplicou o azeite dela. Pois é, Deus pode multiplicar esse pouco que você tem aí. Acredite. Deus também, Ele quer aumentar tudo que você tem. Ele quer te dar ainda mais. Se você tem um dom, Ele quer te dar mais. Se você tem um talento, Ele quer te dar mais. Mas primeiro precisa exercitar isso aí que você tem. Porque quando a gente começa a exercitar, a gente está demonstrando fé em Deus, submissão e obediência. E Deus se agrada disso. E Ele vem e acrescenta outros dons e talentos, não é? A gente precisa enfrentar os desafios que vão se colocar diante de nós. Os desafios do crescimento, os desafios da multiplicação. Porque quando você começar a trabalhar em cima do crescimento e da multiplicação, várias coisas vão acontecer. Pessoas vão vir falar com você, isso aí não dá certo, você está avançando, mas é hora de parar. Né? Você vai ter que aprender a lidar com a inveja quando você estiver crescendo, porque algumas pessoas vão ficar assim, como que ele chegou até aqui? Como que ela chegou até aqui? Se ela ganha menos do que eu, como que ela conseguiu comprar, fazer? Então você vai ter que estar em oração, vai ter que estar vigilante, vai ter que estar na presença do Senhor para lidar com essas situações, porque o crescimento vem, a multiplicação vem, mas as situações ao redor que a gente não espera também vem. E a gente precisa aprender a lidar com isso, e isso é possível através da oração, não é? A gente estando submisso ao Senhor, clamando ao Senhor em oração. E o sistema deste mundo também. Quando a gente começa a multiplicar e começa a crescer, a gente precisa enfrentar o sistema desse mundo, não é? O sistema desse mundo é mau, e para a gente poder crescer com sabedoria e com justiça, de uma forma que agrade ao Senhor, expressando o caráter de Cristo, a gente precisa enfrentar o sistema desse mundo, para que quando Jesus voltar, Ele diga, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco e sobre o muito te colocarei, porque a pessoa que sabe lidar, sabe fazer multiplicar, ela está preparada para viver sobre o muito, né? E sobre o muito que nós vamos viver no céu, né, irmãos? Quando nós formos para o céu, mas aqui nessa terra, as pessoas também plantam sementes e colhem. Se você for um bom administrador, uma boa administradora, Deus vai te colocar sobre o muito, sim. E eu não sei que muito vai ser, não estou querendo dizer que você vai ficar rico, mas vai te colocar sobre coisas que talvez você não imagina. Então, a gente precisa enfrentar o sistema desse mundo e enfrentar os contrários, sabe? São aquelas pessoas que dizem que não vai dar, que vêm contra você e às vezes até tentam te parar de alguma forma, enfrentar a falta de fé, né? De pessoas dizendo que não dá e que é melhor você parar e que não vai orar por você, ou até mesmo faz uma oração contrária pedindo a Deus para que pare você. Enfrentar o desânimo que poderá surgir em você, para que você possa fazer, multiplicar as sementes que Deus te deu, os dons e os talentos. Muitas das vezes o desânimo, ele bate a nossa porta, dizendo que é hora de parar, dizendo que as circunstâncias não estão colaborando, dizendo que nada está dando certo e que você precisa parar. No momento do desânimo, até coloquei um vídeo esses dias, como lidar com o desânimo, foi essa semana. No momento do desânimo, nós precisamos parar para fazer uma coisa só, buscar o Senhor. Não é parar de andar, não é parar de trabalhar, é buscar ao Senhor, buscar no Senhor forças renovadas, buscar do Senhor estratégia, buscar do Senhor coragem, buscar do Senhor alegria, porque muitas das vezes o inimigo vem tentar roubar a nossa alegria. E o inimigo, ele tenta sim roubar a tua alegria, para que você não multiplique aquilo que Deus te deu. Então tenha força, coragem. O que Deus te deu? De repente são os seus filhos. Plante na vida dos seus filhos. Trate seus filhos com amor, com carinho. Ouça seus filhos. Que você seja um aporte para os seus filhos. Não tem coisa mais linda do que investir na vida de crianças e adolescentes, jovens. Porque eles são
O futuro não é só do amanhã não, o futuro do plano que Deus tem nessa terra. Então a gente precisa plantar a semente na vida de crianças e de jovens, tratá-los com amor, tratá-los com carinho, se oferecer como aporte, plantar a semente na vida deles, abençoar a vida deles, sabe? Se você tem filhos, se você tem criança, se você tem pupilos, tutelados, cuide deles com amor. Se você está cuidando de pessoas idosas, cuide com amor, sabe? Você está plantando sementes que você vai colher na sua vida. Então, todas as sementes, plante com amor, plante com carinho, multiplique o que o Senhor tem te dado. Amém? E você vai ser grandemente abençoado. Jesus vai dizer para você: muito bem, servo bom e fiel, sobre o muito te colocarei, porque foste fiel no pouco. Seja fiel a Deus e Deus vai te honrar. Fica você na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço.